Olá, gente. Eu sou o pastor Henrique Silveira. Estou aqui para conversar com você sobre as 4 abordagens do estudo teológico. São 4 áreas do estudo teológico que todo estudante de teologia precisa compreender, ter uma noção, pelo menos entender um pouco, para que de fato ele seja um teólogo. Ser teólogo não é só apenas possuir um certificado, mas é ter uma vida dedicada ao estudo. E quando se fala de estudo teológico, existem 4 áreas que todo teólogo precisa conhecer. Eu quero te convidar agora aqui para os nossos slides, onde eu vou te mostrar um pouquinho sobre essas 4 áreas importantes do estudo teológico. Bem, as 4 áreas importantes para o estudo teológico, as 4 formas de abordagem do estudo teológico, nós podemos observar que a mais conhecida é chamada de teologia bíblica. Todo estudante, quando entra num seminário, a visão dele é que ele vai estudar apenas o que está escrito dentro das Escrituras Sagradas. Mas, na realidade, quando se trata de estudo teológico, nós temos, em primeiro lugar, a teologia bíblica, que é relacionada ao estudo de cada livro da Bíblia. A teologia bíblica vai estudar cada livro da Bíblia, trazendo quem escreveu esse livro, para quem escreveu esse livro, quando escreveu, para que escreveu e aonde escreveu, e também toda a sua estrutura de organização desse livro. Vai estudar, por exemplo, o Pentateuco, vai estudar, por exemplo, os livros poéticos, livros proféticos, os livros históricos, vai estudar também todos os livros do Novo Testamento. Então, a teologia bíblica está relacionada. Quando eu estou estudando teologia bíblica, eu estou estudando a Bíblia livro por livro, conhecendo toda a estrutura de cada livro da Bíblia. Isso é teologia bíblica. Todo teólogo precisa, de fato, ter conhecimento de teologia bíblica, conhecer os livros da Bíblia, conhecer a estrutura desses livros e conhecer o contexto histórico de cada um desses livros. É uma das primeiras abordagens no estudo da área teológica. O estudo teológico não fica apenas na teologia bíblica. É muito importante que todo teólogo também conheça teologia histórica, relacionada ao estudo da teologia na história da igreja, como as principais doutrinas se desenvolveram no decorrer da história da igreja. As heresias que existiam no passado, os concílios, para poder se chegar às doutrinas que hoje são fundamentadas para o cristianismo. A teologia histórica vai estudar como as principais doutrinas do passado chegou até nós. Então é muito importante que o estudante de teologia conheça um pouco de teologia histórica, conheça as principais heresias do passado, que ainda muitas vezes reaparecem novamente nos dias atuais, como elas foram combatidas, conhecer também como foi os concílios da época que definiram as principais doutrinas da fé cristã. Então todo estudante de teologia precisa conhecer um pouco de história da teologia. Um dos livros que nós podemos observar é História Eclesiástica, História da Igreja, aonde você vai compreender um pouco da teologia histórica. Uma outra área da teologia é a teologia sistemática. Eu acredito que também muito conhecida, a doutrina do Espírito Santo, doutrina de Jesus, a doutrina da salvação. O que é a teologia sistemática? É a apresentação de forma organizada de várias doutrinas bíblicas. É quando se organiza num estudo várias doutrinas da Bíblia. Por exemplo, tudo que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo é organizado em um estudo para poder se compreender a doutrina ou o ensinamento da Bíblia a respeito do Espírito Santo. Então, várias doutrinas, por exemplo, temos escatologia, o que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias, das últimas coisas. Então, nós temos várias doutrinas de teologia sistemática que precisam ser conhecidas pelo estudante de teologia. Então, é importante que o estudante estude teologia bíblica, é importante que o estudante estude teologia histórica, é importante que o estudante estude teologia sistemática, mas também é importante que o estudante estude teologia prática. A teologia prática é o estudo do lado prático da teologia. Exemplo, ética cristã. Como o cristão deve se posicionar diante do aborto, da ideologia de gênero e vários outros assuntos polêmicos que existem em nossa sociedade. Então, a teologia prática vai tratar como o cristão deve se comportar em vários assuntos que existem na nossa sociedade. Por exemplo, teologia pastoral é também chamado de teologia prática, que vai falar do lado prático, como um pastor deve se posicionar,
se comportar em relação à sua família, como um pastor deve se comportar em relacionamento à igreja em que ele é pastor, como um pastor deve se comportar relacionado às finanças. Então, isso é chamado de teologia prática, que mostra a prática do cotidiano da vida cristã. Essas 4 formas de abordar a teologia é muito importante para você que é estudante de teologia. Para que você seja um teólogo de fato, você precisa conhecer pelo menos um pouco de cada uma dessas áreas. Espero que tenha ajudado você a compreender e despertar você para estudar essas 4 áreas que são muito importantes para você que almeja, deseja ser teólogo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.